aqui eu comecei a gravação aqui. O nosso tema agora do dia agora é Qualifying dos Estados Unidos, né? Vou aqui na tela como é que foi o resultado. Verstappen, vamos lá. Q1, quem caiu? Raikkonen, as duas Haas, que é novidade. Stroll e Latifi. Stroll. Depois, Q2, Russell. Parece que a Williams deu uma queda, não é verdade? O nível da Williams deu uma queda, né? Em relação às outras corridas, né? Uhum. Realmente, a gente imaginava que ela ia estar no pelotão intermediário mais fixa, né? Mais aguerrida. Mas perdeu de... Aparentemente ela perdeu um pouco de potência, vamos dizer assim, vai. Talvez. O motorzinho tá perdendo HP. Sim, é estranho. Isso aí, né? Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso, Russell. E nós temos aqui na frente, rapaz, falar uma coisa, hein? A Red Bull surpreendendo todo mundo, hein? Uma pista que se favorável à Mercedes, a Red Bull dominou. Você tem a falar sobre isso, meus caros amigos, que falaram que ia ser o contrário? Hein? Bottas em quarto lugar foi punido porque teve que trocar a parte do motor. Leclerc, Sainz, Ricardo, Norris, Gasly e Tsunoda, hein? As duas AlphaTauras. Aí tem umas punições. Leclerc terminando em quarto. Leclerc indo para quarto porque punição do Valtteri Bottas. E eu sei que o Alonso e o Russell trocaram o motor. Isso aí, né? Se tiver alguma surpresa... Ah, e tem uma cena que deixa eu ver aqui se eu acho, né? Aqui, ó. Aqui a gente procura ao vivo, né? Vamos falando quando sair os resultados, o que aconteceu no treino qualificatório. Então, diz que o Hamilton já anunciou que se ele estiver atrás do Tsunoda, acabou a brincadeira. Não. Ele fica atrás de qualquer um, menos do Tsunoda. Pô, o cara não sabe brincar, mano. É o que não deixa ele passar, né? O Gasly é de boa. Não adianta ele buzinar, dar sinal de luz, fazer tchauzinho, mostrar, sou eu, não adianta. Se o japonês fecha o olhinho lá e ó. Aqui não, aqui sou eu. Cara, cadê? Aqui, ó. Pronto, achei aqui. Verstappen xinga e ergue dedo do meio em treino livre 2 em Austin. O amor dos dois é lindo, né? Esse é o que é o tempero da Fórmula 1. Esse aí que a gente quer ver mais. É. Eu quero ver confusão, quero ver treta. Né? O Hamilton fechou ele, né? Enfim, foi lá por fora e espremeu ele. Ele tava numa volta rápida, né? Sim. O Vespa. Sim. Volta mais rápida. Isso aí, né? Mas interessante, cara. Foi bem interessante. Sei lá, não teve nenhuma novidade, né? O que vocês acham que teve de novidade? Até de notícia dessas coisas. Até o qualifying dos Estados Unidos. E Edilson, tudo bem? Como é que tá? Sem áudio. Sem som, Gilson. Sem som. Sem som. Alonso? Alonso? 3 testando. Acho que ele falou agora, não falou? Falou. Foi o Papai Noel? Falou, foi dele? Não, foi o Papai Noel. Ah, tá. Tem as ondulações, né? Eu depois fiquei sabendo, como se ele tivesse falado pra mim, né? Mas a ondulação é porque... Mariana Becker te contou, vai, fala, confessa. O pessoal do MyGP, não sei o quê. Daí... o que acontece é que o que causa ondulação lá é porque o circuito está em cima de um terreno argiloso
tem muita argila, e a argila vai trabalhando e vai formando ondinha no É asfalto. mesmo, né? Tem que falar da ondulação, cara. O pessoal reclamou, cara, até depois da corrida, cara. Parece que o pessoal da MotoGP reclamou, um monte de gente reclamando daquilo ali. E, o pessoal tava reclamando muito das ondulações do GP. E até em Silverstone tinha isso, né? Tinha essas ondulações também por conta do terreno. E o que pra melhorar, eles fizeram uma reforma grande. E o cara até virou celebridade lá de Silverstone, tava dando entrevista pra caramba nesse final de semana. E ele se disponibilizou a ajudar o pessoal dos Estados Unidos para reverter essa situação. Mas o que eles fizeram lá foi tirar todo o asfalto e fazer todo o asfalto de novo, com outro material e tal, e com outra composição de asfalto, que é caro pra caramba. E, enfim, vamos ver o que vai ser feito, né? Ano que vem, que a próxima pauta vai ter mais o GP de Miami e tudo mais. Eles querem fazer 3 GPs ainda nos Estados Unidos. É muito, né? Se tiver um ondulado, talvez se tiver 2 ondulados é ruim, mas só com um ondulado já tá bom. Mas não sei se vocês notaram também, porque a RBR, eu fui procurar, né? Mas a RBR ela é rebaixadinha. Você lembra os carros rebaixados dos anos 90? Com aquela carro carro esportivo. A Red Bull é um carro esportivo dos anos 90, ela é bem rebaixadinha. E o que acontece é que ela é mais rebaixada do que a Mercedes é menos. E isso causa efeitos aerodinâmicos diferentes. E o que acontece é que a Red Bull conseguiu controlar, porque isso faz com que tenha uma instabilidade, pode ocorrer instabilidade na parte de trás do carro. E a Red Bull conseguiu resolver isso nesse circuito e a Mercedes talvez não tenha conseguido. Até depois na corrida o Verstappen falou que o carro do borracheiro tá escorregando lá de traseira. Tá escorregando bem no começo já, ele já soltou essa. Sim. O Verstappen já soltou essa. Então, a sensação que deu durante a prova, tá? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive, é que é aquele problema da flexibilidade das aletas. Apesar delas serem fixas, à medida que você acelera, elas têm aquela flexibilidade, né? E a flexibilidade das aletas dianteiras da Red Bull eram bem maiores do que a flexibilidade das aletas dianteiras da Mercedes. Em compensação, a história de abrir o aerofólio traseiro, né? Na traseira, aquela parte superior da Red Bull, tá? O último pedacinho, né, do aerofólio da Red Bull, a sensação que dá é que ele é mais flexível, principalmente no centro, do que o da Mercedes. A Mercedes é sempre retinha, e quando você olha o da Red Bull sempre faz um Vzinho. Sempre, à medida que a velocidade aumenta, ele dá aquele Vzinho. Acredito eu, pelo pouco que eu conheço de aerodinâmica, tá, que essa flexibilidade acaba dando vantagem à Red Bull. Foi mais ou menos isso que foi até o de Resta, sabe o ex-piloto de Resta? Ele identificou que na Mercedes, inclusive, quando estava na curva, ela ficava, a da Mercedes, o carro da Mercedes, na curva ela ficava normal. O aerofólio, né? A posição do aerofólio traseiro ficava normal, a posição do aerofólio mesmo, não a DRS, a posição mesmo dele de fábrica normal, né? Ela ficava normal. Quando ia para a reta, ela baixava. Aí eles fizeram uma linha vermelhinha na tela, e para comparar a posição da asa da traseira da Mercedes em comparação, e aí cortava a imagem cortada, em relação à imagem da Red Bull. Aí no mesmo ponto de pista,
a imagem do aerofólio, da parte de cima do aerofólio da Mercedes, ela baixava um pouquinho em relação à linha vermelha que tinha na tela. E a da Red Bull ficava a mesma coisa. A sensação pode ter, mas aí eles não estavam falando do meio, né? Isso que tu falaste agora. Eles não estavam falando do meio. Mas mesmo aquela vantagem... A sensação que dá é que o material da Mercedes é um material mais rígido. Então, ele pode até dar essa flexibilidade, tá? Mas ele dá flexibilidade no todo. Tá? E isso realmente eu não cheguei a reparar. O que para mim fica bem nítido, tá? É o problema da Red Bull ela ser mais maleável no centro. Uhum. Então, quando você pega lá a aceleração máxima e tal, você vê que a parte central do aerofólio, ele faz aquele Vzinho. Uhum. Bem leve, mas ele faz um Vzinho. Ele assenta no meio, tá? E, de certa forma, isso deve facilitar um pouco em termos de aceleração, né? Você tem uma resistência um pouco menor. Claro, resistência na reta menor, resistência se ela flexibiliza, na curva ela forma maior pressão aerodinâmica, né? Aguenta mais o carro. O que acontece é que o Vespa falou que de sexta para sábado o carro melhorou pra caramba. Então já pode ser aquela visita do Mago, né? Pode ser a visita do Newey. Então... é mesmo, ele falou que ele achou o problema. Já desde a Rússia, né? Só porque agora de sexta pra sábado eles deram pro lugar. É que na Rússia ele não pôde ir. Eu não lembro o problema que ele teve na Rússia. Ele tava com um problema que tinha caído de bike, né? Pois é, né? Essa bike dele, agora, só agora que ele conseguiu voltar. E aí de sexta pra sábado é que o Vespa falou que deu esse pulo do gato. De repente... Mas então, eles identificaram, não sei se quer falar agora, eu até ia falar isso no final do GP, porque é um assunto, mas a gente pode falar agora. Então aí, essa questão da asa da Mercedes, o pessoal cogita, né, que porque como isso que falasse está certo no Papai Noel, que é a asa inteira da Mercedes que mexe, é a asa inteira, não é só uma parte, é a asa inteira, é a asa como um todo, inteira. E aí, só que assim, de acordo, eles sabe que uma equipe vai pressionando a outra para dizer que tá ilegal, para não sei o quê. Aí a sensação que eu tenho, tá, é a seguinte, que pelo que você comentou, eu não tinha observado, não tinha visto isso. A sensação que dá é a seguinte, que os parafusos que seguram a asa, tá, eles acabam, o parafuso cede, a asa ela é rígida, mas o parafuso cede, então dá esse pequeno, é a tal coisa, em vez de colocar uma arruela de aço, coloca uma arruela de borracha, quando você acelera ela cede um pouquinho. No caso da Red Bull, não tem, no caso da Red Bull ele é firme, só que o material que é feito, a asa, ele tem essa parte central mais maleável. Então, quando você acelera mesmo, ele cede. O que eles estão cogitando, uma das possibilidades é que daí não na asa, mas na suspensão existe alguma válvula que a partir do momento que tenha mais pressão na asa, essa válvula na suspensão ela aciona e aí ela baixa, sabe? Só que não abaixa de repente, ela baixa progressivo. E a outra, porque se for isso, daí não é compatível com o regulamento. Gilson, não sei se sabe alguma coisa, não sei se o som tá funcionando. Consegue me escutar? Sim! Aí, boa. Legal. E aí, Gilson? Não sei se chegasse a ver sobre a asa da Mercedes. Sobre a asa da Mercedes, não foi tanta que até caiu. Consegue continuar me escutando? Sim, estamos. Foi muita pressão aerodinâmica na imagem dele. Então eu tirei para não
sei se é conexão, o que é. Então, sobre a asa da Mercedes, eu não estudei sobre ela, né? O que está acontecendo com ela. Mas da Red Bull é isso que o Canal falou mesmo, ela é flexível. Então tinha uma certa vantagem aí, né? Por essa flexibilidade, conseguia dar um melhor desempenho para o carro, mas não me aprofundei no assunto, não. Não, tranquilo. Aí, e a outra possibilidade, que é uma é a da válvula. Que uma é da válvula, só que se for a válvula, não pode ser continuada, porque desde daquela época de cena, você lembra da suspensão ativa? A suspensão que se modificava com a curva e tudo mais? Não pode nenhuma ela ser ativa na troca de posição. Então, não pode existir uma suspensão ativa. Então, se for isso, tá errado. Mas só que o que eles cogitam é que talvez o material da mola e da suspensão, ele seja diferente e ele seja maleável conforme vai pegando pressão na reta. Ela baixa por conta do próprio material. Então ela faz um movimento passivo na suspensão. Não seria um movimento ativo. Tipo, seria uma jogada boa. Só porque assim, essa questão funciona em alguns circuitos, em outros circuitos não vai funcionar, porque precisa da estabilidade, da asa mais parada. Então... A minha sensação é que exista, vamos dizer assim, essa arruela, vamos dizer assim, tá? Uhum. Que você tem as arruelas de ferro, tá? Que não tem a flexibilidade, então prendeu, ele vai ficar naquela posição, tá? E as arruelas que são de borracha, tá? Então você prende, na hora que está parado, beleza, né? Você vai fazer pressão ali, ela tá firme, tá ok. À medida que ele pega toda aquela pressão aerodinâmica, a borracha cede. Uhum. Tá? A hora que a borracha cede, ele faz aquele movimento mínimo, mas ele faz esse movimentozinho que acaba ajudando. E é uma coisa que ela não vai fazer força para cima, ela sempre vai ceder, ela sempre vai deixar a descompressão. Se você, dependendo de como você colocar essas arruelas de borracha, tá? Você pode ter uma variação legal na aerodinâmica das asas. Sim. No caso da asa da Red Bull, né, fica reta, né? Então dá tipo um efeito, diminui a asa, né? Não acelera mais, ela fica com menos carga aerodinâmica. Sim. Acaba tendo mais velocidade. E a da Mercedes é a asa dianteira, né? Que tem essa diferença. A Red Bull é a traseira e a Mercedes é a dianteira. Mas eu estava vendo até aqui uma matéria da Juliana Serrazoli que ela comenta sobre as duas asas, né? Então vem desde maio lá essa briga das duas aí, da Red Bull e da Mercedes, uma falando da asa do outro. Isso. Uma arrastando a asa pro outro. Não, o pessoal gosta de discutir os dois, cara. Não tem muito o que falar, não. E aí nessa jogada toda o pneu, a regulagem, dizem que a regulagem da traseira, escorregar de traseira, a Red Bull se deu melhor nessa. Enfim, aí a gente chegou na corrida. A gente chegou na corrida. Mas é isso, né? É o pessoal discutindo ali sobre... É o corte? Sei, é interessante, o pessoal ali tava conversando, falando um monte de coisa, mas foi bem isso, né, o pessoal discutindo tal coisa, e no fundo, foi mais ondulação, mas não tem nada demais no Qualify, né, e nem evento, tirando o Verstappen lançando do dedo meio pro Hamilton, tirando isso aí foi sensacional, né, tirando isso, nada demais. O Reginaldo Leme falou que não gostou. Foi educado ainda. Mas dizem que o Verstappen foi o dedo assim, né? Foi o dedo assim. E ele falou,
Mas foi brincando, parece que foi brincando, não foi com raiva, então. Não foi não. Não, é só um aceno, né? Normal, sem nada demais. Isso aí. É isso aí. Bem, vamos aqui.